Está no ar a Nossa Voz. Um programa do Sindasp, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Em parceria com a Abraço SC. O golpe em curso no Brasil, que culminou com o impeachment da presidenta eleita com 54 milhões de votos, Dilma Rousseff, tem rendido muitos outros golpes dados pelo atual presidente Michel Temer ou pelo Congresso Nacional em cima dos direitos dos trabalhadores. Entre eles está a proposta de reforma de Previdência, reforma trabalhista, reforma no ensino médio, a instrução normativa que suspende o uso do FGTS para a compra da casa própria, além da proposta de emenda à Constituição número 241, que tratamos na semana passada, no programa Nossa Voz número 11. E nessa semana, vamos tratar do projeto de lei complementar número 54 de 2016, que agora tramita no Senado Federal. O projeto número 54, 2006, é o mesmo projeto de lei complementar 257 que tramitava na Câmara de Deputados e diz respeito à renegociação das dívidas do Estado com a União. Parece ser um projeto interessante, se não fossem as prerrogativas de ajuste fiscal previstas para os estados, assim como a transferência das empresas públicas estaduais para o domínio da União. A equipe de assessoria de comunicação do Sindasp entrevistou o economista Tamara Siman Lopes, responsável pela subseção do DIEESE nos serviços públicos, em Santa Catarina. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e ela vai nos explicar sobre as interferências do projeto de lei para os serviços públicos e para os trabalhadores nessas empresas. Esse PLP, ele, numa fase inicial, ele já impõe um ajuste fiscal de 2 anos aos estados, certo? Congelando a sua despesa primária. Esse ajuste, ele pode ser prorrogado por 20 anos, tal como a PEC 241, certo? E é o que o governo agora está tentando, ensaiando de se fazer. O impacto é seríssimo, certo? Uma vez que se trata de um congelamento da despesa primária, ou seja, isso só versa sobre salários e sobre custeio, não se trata daquilo que o governo paga com a chamada despesa financeira. E também o impacto é porque os estados, se não conseguirem saldar as suas dívidas, terão intervenção federal e muitos deles, inclusive, já estão vendendo o seu patrimônio para poder saldar essas dívidas. Inclusive, está previsto que a União pode federalizar algumas empresas públicas estatais para privatizá-las em seguida, como forma de recolhimento do pagamento da dívida. Então, é seríssimo, tanto o PLP 257 quanto a PEC 241. É importante que a gente esteja fortalecendo a resistência contra isso, porque caso seja aprovado, vai ser um desmonte completo de tudo aquilo que é público nesse país, em prol do pagamento de uma dívida pública que não foi auditada, que nós pagamos no serviço da dívida e por isso vemos os nossos direitos sendo cada vez mais reduzidos. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, diz que a proposta de renegociação está parada. Depois que o Temer assumiu, ele fez uma outra negociação e que levou a União a abrir mão de não mais 20 bilhões, e sim 50 bilhões. Só que os governadores sentaram, fizeram as contas e perceberam que grande parte dessas dívidas, mais de 70%, estão concentradas nos estados ricos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Enquanto que os outros estados, sobretudo do Nordeste, do Norte e os demais, eles não tinham uma dívida significativa. E se esse acordo for efetivado entre a União e os estados, sobretudo com esses mais endividados, quem perderia seriam os mais pobres. Porque o governo, a partir do momento em que ele abre mão de recursos de arrecadação, ele diminui o repasse para os estados e municípios, né? Então você ajudaria os estados ricos penalizando os mais pobres. Então está em curso uma outra negociação com esses estados, né, que solicitaram no mínimo 14 bilhões de reais do governo. E o governo agora está dizendo que não tem, só que veja bem, o governo não tem 14 bilhões para os mais pobres.
mas tem 50 para os mais ricos? Então não dá. Então é uma questão que lá no Senado está parado e a tendência é não caminhar até que se chegue a um bom denominador, porque a maioria dos estados brasileiros não quer que seja aprovado nada sem que haja o consentimento e um acordo também com a outra grande maioria, que não é tão beneficiada como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Você ouviu a nossa voz. Acesse o site www.sindaspisc.org.br. Sindasp SC. Sindicato é cada um de nós.